parada, assim. De hoje eu acordei? De hoje eu decidi? Hoje eu decidi, Aí comecei com essa letra e falei, bom, ainda não lançou, né, não posso mostrar pra ninguém, mas mandei um pedacinho até pra uma amiga minha, assim, da letra, né, escrevi, olha, vai ter uma música aí, do disco novo, tá, que você vai pirar. Eu não tinha ouvido ainda, né, eu vi quando a Warner me mandou. E assim... Você ouviu o disco? Ouvi o disco, ok. E aí eu comecei a ouvir uma vez, aí eu ouvi 2, 3 vezes antes de continuar pelo disco, assim. Então Que maneiro! Lindo, lindo. Que coisa maneira. E aí eu queria... Eu também já sei que você já falou sobre esse disco ser uma coisa mais up e tal, e você passou esse último ano, né, trabalhando nele, teve essa coisa de mais de 600 arquivos e tal. Queria que você falasse um pouco sobre essa nova vibe, essa fase sua atual de vida, assim, vendo as outras letras também. Sim. Enfim. Cara, eu sinto que a gente tem perdido amigos, tem perdido histórias, perdido um montão de coisa que as pessoas nunca vão ter mais oportunidade de ver. E às vezes a gente perde porque a gente esquece de viver, esquece de ver o real sentido de estarmos aqui, né? E com essa onda de eu ter perdido pessoas, familiares, amigos nos últimos anos, eu não conseguia imaginar nada que não fosse ver ao contrário, que fosse através da minha pessoa, do que eu escrevesse, do que eu cantasse, que as pessoas sentissem que, tipo, tá na hora realmente da gente deixar as besteiras de lado, abrir o coração, deixar essas mágoas para fora, jogá-las fora, deixar a energia parada de lado, não dá mais para deixar a energia parada. E eu sou um cara que entra no meu mundo antes, no rap e agora, eu sou um cara que meio um polo de energia para quem eu conheço. Eu me sinto honrado da galera ver isso na minha pessoa, mas mais ainda feliz de poder dar esperança para as pessoas que eu voltei agora há pouco tempo na minha área, 25 anos depois, vou sempre lá. E tá pior agora do que quando eu saí de lá tocando, para ir tocar. Então acho que a gente está perdendo o real sentido, deixando de viver, perdendo o real sentido, brigando entre si, perdendo a oportunidade de, independente de qual lado você queira para o Brasil, você tem que querer ter um lado que seja o melhor para o Brasil, não o lado que escolheram pra gente. E vi amigos se perdendo, pessoas morrendo e tal, e pessoas ficando inimigas, deixando de viver, brigando. E eu tinha a necessidade de continuar, como um dia ter sido a voz do Rapa, de incentivar as pessoas a viver mais suas vidas, de acreditar que é possível mesmo, através de mudanças internas, as coisas ao redor acontecer. Que meu jeito de falar continue sendo sempre, em alguns momentos, sim, falando de amor plural, mas falando de dificuldade, diversidade, e que tudo é possível desde que venha com o coração puro e bom, que aí dá para ter continuidade. Vejo com negatividade, vejo com bad vibes, realmente no meu universo isso me prejudica muito, e eu prefiro até me afastar. Então eu respeito sempre o meu jeito de ser, para que eu tenha essa passagem bem feliz, né? Na minha infância eu fui feliz, independente, nunca passei fome, mas independente, meu pai sempre foi um cara humilde, não o suficiente de estudo para mim e para meu irmão. E eu queria poder retribuir isso agora. O Rapa foi uma história e agora sou eu, ainda incentivando as pessoas a fazerem essa mudança, que ainda há tempo. Isso talvez o meu sentimento, se alguém não concorda, tudo bem, mas o meu sentimento é que se nós não estamos melhores porque em algum momento a gente se divide entre só o que a gente quer individualmente e esquece de pensar no gigante. Então eu sou um cara que realmente, junto com o Rapa, nunca apoiei partido nenhum político. Eu sou um cara que sempre fez política social, continuo fazendo, prefiro não continuar divulgando, prefiro continuar fazendo as coisas do meu jeito. Tenho uma relação com pessoas mais humildes diferente, porque as pessoas sentem falta da tal consideração, em vez de só aparecer para fazer show, só tirar uma foto. Então eu tento impregnar ao meu redor um mundo que eu vi mudar. Eu vi pessoas parecidas comigo, não iguais, mas parecidas, com o mesmo pensamento, querendo ser branco, negro, índio, amarelo, azul, o que fosse, mas com o intuito de que se estivesse fazendo algo era para que fosse melhor, e que não fosse melhor só para ele, fosse melhor para todo mundo. E hoje eu decidi falar muito disso, de estar bem resolvido, para pedir às pessoas para pensar assim, né? Um mundo hoje que é top 1 de internet para alguns artistas, mas de embasamento e conteúdo é muito fraco.
né? Não falo isso dos artistas, mas falo da maneira como eles lidam e não querer saber de nada, não ser viver no telefone. Esses novos jovens, assim, que eu fico muito feliz dos últimos discos do Rapa, a gente ter trazido mais jovens. E eu ter botado Anjo no último disco do Rapa trouxe muita molecada. Sou um cara espiritualizado sem ficar procurando qual religião. Fui batizado católico, mas sempre fui curioso sobre leituras ou sobre conhecimento de outras religiões. E que me levasse uma esperança de que eu, estando nesse lugar, em outros que eu tive que eu me sentia assim, eu me sentisse também. E encontrei alguns universos assim que me fizeram muito bem e serviram de experiência para que eu não só continuasse cantando e cantasse essas coisas que eu acredito, mas como cantar e ver que além da diversão que a pessoa pode se divertir dançando e tal, que ainda levasse algum tipo de... que tocasse ela em algum tipo no coração, na mente, que a mudança é necessária, mas é para melhor. E ela não pode ter reclamação. Ela pode ser dolorosa, esse início de ano está doloroso. Então a gente tem que saber continuar com isso e ficar com a frase do Boechat, segue o barco, né? E às vezes falar pra ele, pô, cara, ele que foi, fala, pô, cara, é difícil seguir o barco, perto, pô, pessoas que a gente perdeu como você, com esse espírito, mas você falou que é pra seguir o barco, então vamos seguir o barco. Então, sempre querendo alguma coisa que não é mesmice, que não é o que eu, no caso assim, o meu escritório, ou um novo escritório que eu viria a ter, um Rapa parando, o que eu queria continuar. Eu queria continuar fazendo as coisas que eu acredito e que as pessoas que estivessem do meu lado me ajudassem a dar essa voz. Então essa parada de ver muitas vezes as pessoas só reclamando, querendo mudança imediata, mas não fez nada para ter mudança. Então assim, a vida para essas pessoas vai ficar muito mais difícil. E se não tem fé, então, entendo, tenho vários amigos ateus que às vezes buscam em mim estar junto. Ele não quis dizer que era na energia, ele não quis dizer que é por alguma coisa que eu acredito, mas ele queria estar perto, e eu fico perto do lado dele amarradão, para ver que ele vai sair da minha casa amarradão ou da casa dele amarradão, que nos melhoramos um pouquinho perto do outro. Mas se para quem tem fé a coisa está difícil, para quem não tem fica mais difícil ainda. Então eu fui criado desse jeito, as nossas famílias se juntavam para todo mundo comer bem, porque todo mundo tinha um pouquinho de cada coisa, então todo mundo comia junto, tinha um pouquinho de cada coisa. E eu só assim, com os meus, com a equipe do Rapa, que por ter parado ficou à mercê. Eu falei, não, quando o meu disco estiver na pista, vocês estão comigo, tá louco? E eu vou ter minha equipe de novo, que sempre trabalhou comigo, cuidando de mim, eu cuidando deles. Não tenho ninguém para contar como tinha os 3 antigamente. Eu troquei isso, aí botei assim, tem meu irmão para ajudar a minha pessoa, tem um técnico de som que eu conheço, tem o meu novo escritório, dei liberdade para todo mundo, de qualquer coisa que eles quiserem, eu estou aberto a eles para a gente fazer alguma coisa para ficar melhor. E quero estar numa turnê perto dos novinhos que sempre bateu na minha porta nesses últimos anos. Os meninos que eram os meninos que agora estão com suas bandas acontecendo e tal. Não, Isa, Oriente, 1 Quilo, Menino do Ponto de Equilíbrio, Reação, reggae lá de Sergipe, Aracaju. Então eu sou feliz por ter feito parte de uma história que me ensinou muito, para que eu nesse momento chegasse e me sentisse confortável. E não jamais trabalhar sozinho, trabalhar sempre com pessoas do lado. Pessoas do lado. Sempre. Felipe Rodarte teve essa manha de me ajudar a organizar meus arquivos. A esposa dele, a Constância, que é a viúva do Tom Capone, também me cedeu a Toca do Bandido, que é um estúdio magnífico. Eu mexi na Toca do Bandido do jeito que eu queria durante 10 meses, 11 meses, e eles estavam lá para me organizar nesses 600 arquivos. Então, eu, sabendo que um dia poderia ser pedido para minha pessoa um outro disco depois desse, eu sempre gostei de fazer muita coisa para depois não ficar tendo que fazer, parar do zero para começar a fazer. Então, fiz muita coisa e contei com essas pessoas todas de muita ajuda, Sérgio Afonso, meu presidente, o Tuca Carvalho, dono da FM Meu Dia, pessoas que ficaram perto de mim só para ser uma luz, que estão vivendo uma nova geração, no caso o Tuca, com ter botado para tocar e estourado a Anitta lá atrás e tal, e saborear isso da maneira certa, né? Um dia eu fui muito forte de show e hoje quero continuar vivendo do show, mas aprendendo com os novinhos como é que é essa história de internet. Quem são os novinhos que você está ouvindo, que você está seguindo ultimamente, assim? Tem uma galera que eu gosto, que eu respeito, tipo, eu falei do Oriente, do 1 Quilo, da Isa, falo também, porque é mais novo que eu numa geração, falo do Criolo, falo do Rael,
BK, o menino BK que tá aí chegando. Tem uma galera mandando muito bem. E eu bato palma para eles, cada um defendendo o seu espaço de uma maneira que um dia lá atrás eles já estavam brincando na internet, hoje em dia quando ele vai no show tem uma galera lá atrás deles. Então tem uma galera bem interessante aí que eu me amarro, e para estar junto para mim é um pulo, que os shows vão dizer isso, porque eu já falei para todos eles que essas parcerias vão rolar. E uma banda que é muito antiga, mas é nova para todo mundo, é uma banda de reggae chamada Reação, lá de Aracaju. Ela é exatamente um dia, quando eu comecei na minha carreira, aquela ali era a banda. Então eu olho para eles assim, tipo, falo, deixa eu lançar meu disco, que aí eu vou botar você na gravadora ali, pelo menos para dar aquela melhoradinha ali no Asquara, para gravar pelo menos legal. Não necessariamente precisa ter gravadora, mas já é uma ajuda, né? Querendo ou não, uma ajuda. Então eu vou botar o bloco na rua e espero, se Deus quiser, ajudá-los a entrar numa gravadora, como um dia eu fui ajudado pelo Paulo Junqueiro a entrar na Warner, que hoje é presidente da Sony. E ver uma banda que canta discursos que me lembram muito dos meus discursos, que ela venha acontecer lá na frente um dia, e que eu tenha a oportunidade de ajudá-los quando for oportunidade. Digamos que nesses últimos 25 anos, mais ou menos, lá na época que você começou até aqui, você é uma figura permanente na mídia, assim. Como é que você se projeta para se manter nesse cenário musical em que ícones desaparecem de uma hora para outra? Você está aqui. O que você acha que é a sua maior essência daquela época que ficou até aqui, que te mantém até aqui? E o que você teve que mudar nesses últimos tempos, assim, para continuar? Porque agora você está com o seu primeiro disco solo, tá? Mas o que de fato você acha que é aquela rocha lá de trás que hoje ainda faz uma diferença? Eu acho que foi a criação que eu tive. Meu pai e minha mãe, seu Ademir e Dona Selma, no negro e uma branca. E na meu certificado de reservista topado. Então, assim, os três assuntos de trocar ideia pra caramba. Lá em casa nunca faltou ideia por isso. Então, assim, eu acho que foi a maneira como lidar com adversidades, principalmente que eu vivi muito. Mas agradeço todas elas para ser o cara que eu sou. Errar, todo mundo vai errar. Eu só tento procurar errar menos. Assim, que seja qualquer coisa, ou talvez um jeito de falar, alguma coisa assim. Mas com o passar do tempo, a essência do Marcelo Falcão, que quem me conheceu sabe que eu falar que mudei, só cresceu o tamanho da dread e eu fui envelhecido. Mas do coração purão, e eu quero sempre acertar, mesmo que se em algum momento eu dei um mole, sei lá qual que seja e tal, mas ouvir mais meus amigos, ouvir mais as pessoas ao meu redor. Isso é uma grande maneira de ver a vida, de um jeito que em algum momento eu tinha amigos e companheiros para estar do lado, para decidir tudo isso. Tem que ouvir, tem que parar, tem que dar tua opinião e tal. Eu acho que eu continuei com essa essência de fazer isso e dei oportunidade para ouvir cada vez mais. Antes de tomar qualquer atitude, de fazer qualquer coisa, ou de falar qualquer coisa, de ouvir mais, de ler mais, de procurar ver pessoas. Eu gosto muito de ler cordel. Então, assim, as coisas simples, elas continuam sempre me emocionando. Eu acho que tem pessoas que vê tudo acontecendo, grandiosidades através do aparelho celular, coisas que não podem ter, mas dos sonhos das pessoas, e algumas não fazendo para ter nem um pouquinho. E outras que vivem um mundo que, quando acordar, deveria ter feito para continuar sobrevivendo. Então, eu prefiro ser um cara que continua com as ideias simples, com os pensamentos simples, e se preocupando com as pessoas ao redor. Eu sou um cara que, quando fiz esse disco é um presente meu, a vida aos meus fãs. Tipo, pô, não vou ficar sem minha pessoa não, ainda vamos ver umas dreads balançando no palco. Pô, tô com essa dispo, então, aprendendo outras coisas, mas a história de ter ouvido vocês, a história de ter ficado perto de pessoas que realmente fazem a diferença. Eu sempre falo que Deus sabe o que faz pelo seguinte, eu fui batizado católico, mas eu sou curioso em todas as religiões, então é o meu jeito de ser mesmo. Um dia perdi o Tom Capone, aí eu encontro o Felipe Rodarte e a Constância de novo, depois de anos. Fico com a toca 10 meses. Deus vai trocando e vai botando outras pessoas no caminho que tem a mesma função de equilibrar para você fazer o que você quer. Aí tirou o Ali Salomão, o grande poeta Ali Salomão, e botou o Lula Queiroga. Que tá aqui, né? Uma das músicas tem o nome do disco.
Aí foi o cara que me escaneou nesses últimos anos, que a gente tem ficado próximo nesses últimos 10 anos. E ele me escaneou, ele falou, não tá mais aquele moleque rebelde. agora tá botando a rebeldia, tá bem, tá bem. Então, assim, um cara que eu admiro pra caramba, junto com meu pai, assim, também assinou umas canções comigo. E pessoas que eu admiro mesmo, muito pra estar aí. Pessoas que eu tenho orgulho de não só que estejam na minha vida, como eu também fazer questão de estar na vida delas. E eu acho que o que muda é só o tempo passando. Acho que eu tô sempre aberto a aprender mais. Eu brinquei agora da internet é real. Os meninos já estavam nessa internet há um tempão se mostrando quanto artista, quanto youtuber, quanto stand-up comedy e tudo mais, e conseguiram o espaço deles se tornar interessante de internet para que sejam contratados, etc. e tal, por grandes empresas. Vejo, não só no país, mas vejo também em algum momento no pop rock, por não ter sido, por todo mundo não ter sido unido, eu vi por que lá atrás cresceu o sertanejo, por que o funk cresceu, por que o forró cresceu, porque eles comungam da mesma história. E eles saboreiam um pouquinho, seja novinho, seja velho, um pouquinho com o outro. E em algum momento, cada um ficou vendo seu pirão primeiro, no pop rock. Então, em algum momento, eu vejo aparecer às vezes como o mundo do brasileiro atual. Ele não se unindo, ele não prospera. E ele não se modificando, não se adaptando, ele também não prospera. Então, isso é uma lição para que ainda há tempo de todo mundo do pop rock se juntar, fazer parcerias, se unir e tal. Foi o que eu andei vendo muito agora nesses últimos shows, porque eu falei que esses novinhos aparecendo nos shows, eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Eu fiz show lá, mas o que está aqui contigo? Vou subir, quero ficar do seu lado no palco. Então, como nunca, sabe, tirando esses ícones que eu falei, Tom Capone, Paulo Junqueiro, Sérgio Afonso, Ali Salomão, uma mão para ajudar, tirando o contrato que a gente assinou com a gravadora, ninguém nunca se deu uma mão para ajudar a gente na banda. Fez com que a gente quisesse ser diferente, individualmente todo mundo passou a ser assim. Então veio o Rapadura há pouco tempo, tocou, porque eu achava que era legal ter o Rapadura representando o Nordeste, como moleque do rap, comigo lá no disco, no Reza Vela, do último disco que ele gravou ao vivo em Recife. E me sinto à vontade, como já gravei com o Soulja, com o Jacob de Soulja, gravei com o Ed Rock, gravei com o Fauzi da Tribo de Diá. Então, assim, tem uma galera que eu gravei, mas eu gosto de me sentir à vontade. Eu gosto de ver que a gente está fazendo uma coisa que ela vai ficar, que ela não é um mondinho. Entendeu? Então, assim, eu vi o tamanho da força que foi agora ter feito uma história com a Isa, por uma série de coisas que tem naquele som. A parceria inusitada, uma novata, expert em YouTube lá, em cover e tal, que já tinha lançado suas músicas, estava lançando, e me chamou com uma parceria que eu falei, vou me envolver, vou me misturar, hein? Mas eu quero mexer aqui e ali, não, fica à vontade, faz o que você quiser. Aí vi uma negra que eu não vejo há muito tempo, uma negra imponente, cantando assim, metendo o pé no peito mesmo, sendo, sabe, acho toda, pra mim, a mulher que já pode, a mulher na vida, sabe, tem um dom da vida, e o cara, pra mim, todas as mulheres são lindas, mas quando você bate com uma negócio naquela, eu falei assim, sou do subúrbio também, eu falo, que isso, tá de onde? Sou de Olaria, eu falei, sou do Genovo, ela, eu sei que tá de Genovo. Então, assim, e vem com uma proposta me convidando para uma história que eu acreditava pra caramba, e que eu mexi, que eu me misturei ali, que eu escrevi para ela, e ver que ela já era forte de internet, e ela só usou dessa história de a gente ter se unido. Então eu sou feliz de receber convites, alguns eu acho que não é a hora, mas de fazer parte de uma história que nunca forçando a barra, nunca fazendo aquele gamezinho que vou achar que vai dar certo, vou fazer ali que eu vou sobreviver mais. Eu sempre tentei ser eu mesmo, sabe? Eu sei reconhecer meus erros, sei reconhecer as coisas que talvez eu poderia ter feito melhor também, e tento me melhorar todo dia. E tá atual, eu sou colecionador de disco de vinil. Tem mais de 4 mil, né? Você tem muito, né? Só de reggae, 4 mil, 4 mil. Né? Na reggae, música brasileira também. De reggae deve ter uns 3 mil. Nossa. Com mais música brasileira. E agradeço sempre ao Nordeste, que lá tem meus ídolos. Lá tem cada um, lá tem 5 mil, 6 mil discos de reggae. Cada um. E o maior recordista de recorde do mundo de vinil é um brasileiro daqui de São Paulo, um senhor, tem 8 milhões de discos. Nossa. Diz ele que eu vi 1 milhão, tem 7 milhões fechado no plástico.
Ele vai morrer e ninguém vai ouvir aquele disco. Ninguém vai ouvir, né? Um convite para ouvir aquele disco. O seu vai sair em vinil também? Também. Legal. E foi legal que você também não quis também ir soltando uma música, só uma música, outra, você quis também fazer de lançar o álbum, soltou lá um single, então, essa força do álbum. Agora vem cá, você tem mais de 600 e poucos arquivos para chegar nessas 13. Agora tem mais, mas você estava em dúvida, você queria 20 músicas no álbum, aí você queria... Não, eu contei com a ajuda do Felipe, porque enquanto eu estava no final da turnê com o Rapa, eu virei pro Felipe e falei assim, pô, já é o Felipe, confio nele, são 600 arquivos. Com quem que eu vou deixar 600 arquivos? Ele ajudou a fazer essa... Aí ele fez uma decupagem ali, decupagem. Isso, aí ele virou pra mim e falou assim, ó, pra trabalhar agora pra você, pra ficar fácil, tem 80. Aí eu sentei com ele depois de uma peneirada, fiquei 47. Nossa, imagina. Aí eu lanço Viver sabendo que eu ainda tenho uma história gigante pra contar. Porque todas elas vêm de uma história, de uma vibe, do performismo, que Viver é apenas o primeiro. E só estou esperando botar o bloco na rua, mais ou menos no meio do ano, entro no estúdio de novo. Que agora eu não tenho mais essa quantidade de música para passar sufoco. Você já fez uma triagem? E fiz uma triagemzinha, e aí eu chego nelas ali, que sobraram 34, né? 47, sobraram 34. Eu vou brincar ali com essas 34 e com certeza, eu sou maluco, vai surgir coisa nova. Mas eu quero dar um carinho nelas, que ainda, exatamente, se eu vou ouvir 3 discos, eu falo assim, cara, Viver, fulano de tal e outro. Cara, aquela trilogia do Falcão ali. Nossa, é interessante. Desse disco que tá saindo agora, tem alguma música assim que você, sei lá, você não imaginava que ia estar, né? Você olhou pra essa música e falou assim, putz, não acredito, essa composição tá aqui, foi dentre essas tantas que te surpreendeu, ou que então que você sabia que essa ia estar, alguma música específica dentro desse repertório? Cara, é uma história que eu queria contar, por isso que eu botei nessa ordem, né? Tá. Eu botei desse de primeiro, quando você olhar pra mim, Voar Flutuar. Que era como se o cara fosse sentindo aos poucos o que tá acontecendo, em forma de contando minha história. E esse momento era minha história, eu precisava contar ela da maneira que eu achasse mais correta para cada coisa se encaixasse, né? Caramba. Eu já tinha um respeito muito grande pela letra da oração de São Francisco. E gigante, várias religiões que eu vou e que conheço, tem sempre esse texto como um texto divino, espiritualizado para algo melhor. E eu tinha o Jorge Ben e o Jorge Aragão como 2 ícones que nas suas épocas fizeram alguma coisa que queria muito de coração e no meio dessa coisa que ele fazia de coração botou um sentimento que ele achava necessário. Então o Jorge Ben fez Oração de São Jorge e Jorge Aragão, no início dos anos 90, fez no cavaquinho Nossa Senhora. E eu achava que o meu disco não terminaria ali em Me Entende. Para falar Me Entende, aí o cara ouve a última oração de São Francisco e fala, me entende mesmo. Tipo assim, se é interesse de alguém me entende, tipo assim, pô, cara, se você parar um pouquinho, você vai entender que o que eu queria no disco todo é fazer você sair da mesmice, se levantar, ir pra frente. E além de você, se for no disco dançando, você vai estar, além de estar dançando, você vai estar ouvindo uma canção que te leva a um universo que é muito particular meu, mas que eu estou dividindo com todo mundo, que é fazer reverência à vida, né? Reverência à vida, tipo, não consigo ver nada, perdi muita gente, sabe, já tinha me vir lá atrás, mas já tinha perdido meus tios, meus avós. Então foi uma enxurrada de fibra, sabe? Tá na serenidade, tá na maturidade para aceitar isso aí, porque não sei lidar muito bem com morte ainda não, tô aprendendo. Mas você vai ter que continuar, a frase que tua mãe falou, perdi meu avô, minha mãe falou, vai ter que fazer show hoje, vai ter que ir lá fazer os outros felizes. Eu falei, mas eu tô triste, você tem algum jeito, descobre um jeito, dentro de você. Tinha lá 6 mil pessoas, eu tive que chegar lá, dar o recado, as pessoas no meio, pô, só vou falecer, não, tá bem, e tocar o meu show. Então eu tenho aprendido todo dia e eu acho que o mais justo é fazer as pessoas terem sentido e vontade de viver. Quando você vê o videoclipe que vai sair amanhã de hoje, eu decidi, até conto com a linda Izzy de Valverde, que é fã e queria estar junto, fiquei muito feliz. Ela, no meio da história, mostra ela uma menina fútil com o telefone, porque eu fiz uma música no passado que dizia o mundo morrendo por foto e o povo querendo um abraço. Nossa! Aí ela, no momento assim, ela era uma menina fútil que no meio da futilidade dela, ela acorda e
E nota que ficar naquele telefone, viver aquilo, viver aquela historinha e tal, ali se postando, assim, ela vai ficar parada no tempo, porque as coisas especiais estão para quem vive a vida, não é para quem está atrás do telefone celular. Nossa, essa é uma mensagem do caramba, assim, pra colocar o nosso... Pô, tô louco pra ver o clipe. Não, lindaço, tipo assim, filme mesmo, virou um filmezinho. Quem que dirigiu? Foi o Messi. Ah, eu conheço. O Messi, querido Messi. Nossa, jovenzinho, jovenzinho, sim. Querido, cheio de ideias. Nossa, o cara é muito chique. O meu vai acabar aí, a gente pode mostrar pra você. Ah, eu quero ver, oba. Que bom. Vai ser a primeira. Eu queria ter feito isso, e eu ia fazer, mas tá me regulando. Tá me regulando. Quando você chegou aqui, você veio falando tanto de hoje, eu decidi, cara, hoje eu decidi. Você vai me... Não, não tinha como. Eu não tinha como não fazer isso, ela foi rápida agora. Foi ela primeiro. Aí nesse momento eu falei com a Carla, eu fui lá, agora falei com ela. Eu falei, pô, legal. Você foi de uma maneira como você chegou, você irradiou 1000 vezes mais meu mundo hoje. Sim, fica à vontade. 1000 vezes, 1000 vezes. A energia que você chegou e você falando do jeito que você falou de hoje eu decidi. Aí você... Olha, eu tô arrepiada. Eu tava aqui agora, falei, quando eu vou dar brecha pra mostrar pra ela? Há pouco tempo agora a internet não tava pegando direito. Ele foi orientado pra... A gente não podia mostrar mesmo. Aí do jeito que você veio falando da música, cara, nossa, meu, mas hoje eu decidi, eu falei, ela tem que ver. Ainda hoje eu tava agora umas fotos lá com a Jimenez, aí ela tava lá fotografando, falei, não, eu vou ouvir de novo, vou ouvir mais um pouco disso, aí voltei de novo naquela música, e assim, sabe, realmente é uma mensagem, assim, que ainda mais, assim, no momento que a gente tá vivendo aí, nesse ano e tal, você começa a reavaliar um monte de coisa, e vem bem ao encontro, assim, isso, né, dessa energia e tal. E... Vai ver o hoje eu decidi. Obrigada, olha, eu tô agraciada já aqui. Amém. Tô feliz. E olha só, uma outra música também que me tocou muito, né? Todas tocam de uma maneira, assim, mas outra que eu vi, aí fiquei pensando, essa música aqui, onde você vai perceber que o único amor da sua vida fui eu, e você canta assim com uma paixão. É, a segunda ou a terceira, não lembro a ordem, mas eu comecei. A segunda. É, acho que é a segunda. Quando você olhar pra mim. Assim, nossa, a mulher que escutar isso vai morrer, né? Você indica pra alguém essa música que você possa falar ou não? Não, eu fiz um imaginário de tudo que eu vivi entre relacionamento, pessoas que eu trabalhei, pessoas que viveram comigo um tempo e que infelizmente, as pessoas tendenciam a pensar só nelas, né? Às vezes você está junto, mas fica um mundo individual. Seja no trabalho, é o parada coletiva, mas fica um mundo individual, cada um com o seu. O relacionamento também. Eu tentei imaginar uma história que talvez eu tenha conhecido essas pessoas que hoje tentam resgatar esse mundo que a gente teve, que era bom, e lá atrás não soube cativar. Então vai ficar com uma foto nossa, vai ficar com uma lembrança nossa, vai ficar com um show nosso, que agora, graças a Deus, eu vou voltar a fazer, mas vai ficar com aquela imagem, mas é que eu falo dessa música de uma maneira assim, teve muitas pessoas que, de certa forma, foram muito mínimas, que por talvez gostar demais do Rapa, uns ficaram preocupados, outros foram meio que me testar, de quando acabasse, o Rapa parasse, o que eu ia fazer. E eu, sou bem turrão, falei, mano, eu sempre dei minha volta por cima, ela não precisa ser assim, ela pode ser assim. Tá valendo, não precisa ser gigantão. Se ela der aqui, já tá valendo. Já movimentou. E nessa viagem eu sempre brincava assim, todo mundo esbarrava comigo e falava, cara, quero ver quando é que tuas dreads vai voltar a balançar. Quero ver quando é. E aí era um incentivo, aí eu dei o meu desabafo assim, as dreads ainda balançam, manda um alô para a Yansan. Tipo assim, ficou fechado, cara. Eu tô prestes de realizar esse disco e subir no palco. E você... Vou convidar você, entendeu? Para ouvir. Então, a pessoa, de certa forma, ela vai lembrar que no momento que ela podia ter te incentivado, ela te testou e esse teste foi bom. Ela duvidou de você. E você fez ao contrário. Você só quis dizer, quando você olhar para mim, vai perceber que o único amor da vida fui eu. Quando você olhar pra mim, vai perceber pelo retrato tudo que perdeu. Então, assim, quanta gente a gente teve na nossa vida... Dá, cara. Dá, sinta a mesma coisa. Meu, traz. Pô, aí eu falo assim, depois de tudo que vivemos, eu vou subir no palco. Então, eu falo, as dreads ainda balançam, manda um alô para isso.
Só tu penacha que manda, avisa que o bonde barão chegou. Não mexer com todas as mulheres e crianças, será seu último jogo. Ainda desperta a esperança para a libertação do meu povo. Se acha esperto nesse meu mundo, aqui as portas para você se fecham num segundo. Por votos se falsifica o mundo, por votos se falsifica o defunto. Te conto histórias bizarras, tentar sem graça em mundo de assunto. Te conto histórias bizarras, tentar sem graça em mundo. Poucos tentam ajudar, quebrada quer polemizar a verdade. Roda pé de jornal, mentira, jornal nacional. E a maioria tenta jogo sujo nesse meu mundo de absurdo. Onde os que falam, aí também ostentam luxo. Onde os que se acham pra caramba, hoje em dia também estão ostentando luxo, sabe? Onde os caras, tipo, só vão conseguir ostentar o luxo, porque embasamento, tudo não vai ter nunca. Então eu gosto de desafio. Então, umas pessoas falaram em tom de desafio, e outras falaram, duas pessoas só que eu conheço, são muito conhecidas do Brasil, falaram em tom de que eu pudesse me dar mal, né? E eu achei o máximo isso, eu adoro desafio. Eu falei, pô, eu vou mandar, no dia do show que tiver na cidade deles, eu vou mandar um convite pra eles, não vou mandar pra um, não. Vou mandar uns 4, 5 convites. Pode ser que ele não queira ir, mas todo mundo na casa dele fala, mas eu vou, você não quer ir? Alguém vai. Eu vou. Então, assim, eu acho legal ter esses desafios e que essas coisas aconteçam, né? Que você vive essas coisas para que elas aconteçam. Para chegar num determinado momento, você poder ter ciência que agora é com você, como agora é comigo, e que eu sou capaz, com a ajuda de todo mundo ao meu redor, com muita fé, mas com todo mundo ao meu redor, fazer uma parada de bom gosto, o suficiente que faça o cara sair de casa de novo para me ver. Nossa, já saiu, né? Esse disco aqui vai estourar, né? Sem dúvida. Pô, caraca! Cara, vou ter que mostrar quantos clipes pra ela hoje. Vai mostrando lá. Mostrando todos. Né? Olha só. Essa frase também dessa música, assim, viver é manter o coração ereto, viver é respeitar todas as leis do afeto, viver é melhor que sonhar. Você deixou muitos sonhos para trás nesses últimos tempos? Não, eu realizei tudo, pelo menos todos que eu queria, graças a Deus, eu realizei. Né? Se falar que o sonho da minha mãe era levar para conhecer o Mickey, eu consegui levar para conhecer. Tipo assim, coisas que um suburbano do Rio de Janeiro, num bairro muito, muito carente, em Engenho Novo, um dos bairros mais perigosos do Rio hoje em dia, tristemente, por falta de atitude social. Cara, eu só agradeço a criação que meus pais me deram, a maneira como eles lidam com a vida, mesmo na época da dificuldade tremenda e outras que a gente vem um dia ou outro passar, uma história ou outra, como todo mundo. E eu consegui realizar os sonhos, tipo, um dia era para ter terminado o 2º grau, eu terminei, um dia era para ter terminado a escola técnica, eu terminei de eletrônica, e me vi diante de ter que pagar minhas contas, que eu não tinha ajuda mais de ninguém, a não ser eu mesmo. Eu acreditei, como todo mundo um dia acreditou, de já todo mundo ter tido uma história onde a gente se uniu e formou um rap, onde durante 10 anos, praticamente, financeiramente, pra gente nada aconteceu. Agora ganhamos prêmios, fomos premiados, ganhamos reconhecimento de música, isso, mas uma merreca para pagar as contas me ficou devendo. Então, assim, eu sou muito feliz de como ser humano, o que Deus o que eu me propus a fazer, eu fiz e consegui, com o que eu fiz, ajudar muita gente que acreditava que também não tinha esperança e passou a ter esperança porque me viu fazendo, acontecendo. Então, consegui realizar muitos sonhos. Então, e o último deles agora, que eu vou ser pai daqui a 3 semanas, do Tom. 3 semanas? Em homenagem ao Tom Capone. O Tom. Acho que é 2, hein? Não faz isso não, cara. Tem que ter 3 semanas. Não faz isso comigo não, mano. Aí eu morro do coração legal. Tom tem que cumprir a agenda. Caraca, já completei o fonezinho dele pra ficar no show. Não, cara. Então acho que eu fiz tudo e acho que eu tenho. Eu me sinto, sabe aquela história assim? Que talvez, com certeza, zilhões de pessoas mais com grana, zilhões de pessoas mais famosas. Tipo assim, eu acho que Deus virou pra mim e falou assim, pô, cara, faz o que tu gosta. O que eu gosto é música. Então eu não estaria feliz se eu tivesse parado de férias, não fazendo nada, ou tivesse me enganando, não estar fazendo música. Então acho que se eu continuei com a música, era o lugar onde eu queria estar. Está no seu propósito de vida. No meu propósito. Então nunca sonhei em ser rico, sempre sonhei em fazer show. Um dia na vida Deus me arrebentou, que ele botava show até segunda-feira. Eu falei, o que você pedir pode rolar, hein? Então eu agradeço, deu experiência, deu conhecimento de um Brasil carente que necessita de vozes, outras vozes e uma voz como a minha também, para poder ainda dar alegria
ouvindo e vendo um show. Você vê, como você vê, acho que até você já respondeu. E viver para mim é melhor que sonhar. Viver melhor que sonhar, nossa, a experiência, né, de fato, né? Botar, sonhar é irado, mas você botar em prática, botar em prática mesmo, sem sabendo que, fica um dia, eu vi para meus amigos assim, fica um dia sem reclamar, brother. Tu nota o que vai acontecer, eu sei, às vezes tu vai reclamar para dentro e tal, mas fica um dia sem propagar, pra ver se não vai voltar, cara. Você vai deixando o cara bem mais longe, esse tipo de coisa. Mas se reclamar, eu tenho um grande problema com isso. Se eu sinto que o cara é recuperável pra gente ficar junto e eu levantar a autoestima dele, que seja qualquer coisa que ele faça, eu tô junto. Eu trabalhei durante muito tempo com a Cracolândia lá do Rio, no Jacarezinho. Agora, se o cara não quer, não adianta. É da pessoa. Ou ele quer, ou ele não quer. Pelo menos tentar, podemos. Agora, as pessoas que vivem na bad, que só vivem reclamando o tempo todo, só quer, não consigo. Tem uma parte que eu falo do Dizaid. Vou seguir sem olhar para trás, sem insistir. Quem vai vir atrás? Talvez eu tenha, às vezes, teoricamente, não sinto que perdi tempo, mas talvez se eu tivesse perdido, foi chamando pessoas que não querem nada com a vida, não querem saber de nada. Uns querem ficar na frente do computador, outros querem ficar nas suas, né? Eu sei que depressão é uma doença, mas se você não fizer algo, você vai se findar e vai se acabar. Então, assim, sempre levando e trazendo pessoas, comungando, se eu não sei do assunto, eu vou procurar alguém que saiba para mim lá e botar com mais, vem cá, me ensina isso aqui que eu não sei. Então, eu tento me rodear de pessoas assim, Lula Queiroga, meu pai, são caras que eu fico criança ali ouvindo falar. Então, eu gosto de pegar esse tipo de energia para que eu continue propagando ela, seja através do canto, seja através do meu dia a dia. Onde que você busca renovar, se conectar com essa tua espiritualidade, essa energia toda? Você tem, assim, os seus rituais, as suas proteções? Por exemplo, eu vou na cabala, vou no candomblé, vou no budismo, vou em tudo. É isso aí. Você também vai transita por aí tudo? Transito por tudo, tenho curiosidade de tudo. Quando bate aquele tambor ali, só a gente sabe também, quando eu falo assim, quando eu vou na banda. É sentimento, tá aberto mesmo. E que tudo seja para um mundo melhor, o seu mundo melhor. Para que quando as pessoas te vejam, você seja um ponto de luz, para que esses que não acreditam ou desacreditam de tudo que acontece, eles tenham pelo menos alguma coisa, porque olhem pra gente e falem, pô, que bacana, pessoa consistente, pô, que corre atrás, pô, vários não e ainda continua vindo e tal, entendeu? Lembro do Cafu, que tomou 27 não até conseguir ser aceito no São Paulo como jogador. Então, se eu falo para o Cafu, eu tomei mais não, que sou 27, eu tomei mais não, mas não me desanimou. Eu senti que se um dia eu tivesse a oportunidade de mostrar meu trabalho daquele jeito que eu achava, as pessoas iam dar valor. O primeiro público foi 3 pessoas lá atrás no rabo. Então, assim, com a internet já me dou melhor agora no disco solo, né? Mas brincando assim, mas, tipo, cara, não me espanto com nada. O que eu quero oferecer é do jeito que eu sinto que as pessoas que acreditam em mim esperam receber. Uma enxurrada de músicos de qualidade comigo, um cenário que todo mundo já fez o deles, agora eu vou fazer o meu. Fiz uma conexão com os chineses para fazer um cenário bem louco e que seja transitável, e que seja leve e transitável, porque vai ser legal, o palco mexe e tal, vai ser legal. Nossa, vai ter DVD dessa assim, que vamos lançar show? Eu espero ficar tocando isso aqui, esse disco, eu não minto pra você não, eu quero que ele fique muito redondo. E que só dá essa arredondada no estúdio tá irado, mas só dá arredondada mesmo na estrada, de cara pro gol. Então já tá começando, já tá sendo marcado shows, né? Que eu faço questão de não tocar festival esse ano e priorizar todas as casas de shows do Brasil. Bom que a gente consegue, né? Isso, meu show. Os 27 estados, quero tocar em todos. E meu compromisso com o meu empresário é esse, quero tocar, mas aquele lugar não tem estrutura. Vamos lá fazer uma estrutura menor, mas a gente também tocou lá. Antônio, vamos lá. Então é um momento apropriado. Então já começa em abril, 6 de abril em Recife, e aí começa a viajar ao Brasil. Né? Tá. E eu quero oferecer alguma coisa que eu sonhei e que eu quero botar em prática. Tipo, eu imaginava um cenário que não sabia, que eu sei, que você com muita bala na agulha, você faz o cenário até ficar de cabeça para baixo. Já dizia o YouTube, né? Opa, com aquela turnê 360 ali. Né? O cara sentaram para comer num lugarzinho que eles iam em Dublin e botaram, e o Bono pegou as 4 garfos da parada e botou os 4 garfos assim ficou em pé e falou, isso é o show. O cara, como assim o show?
vai caber mais gente, porque a gente tampa aqui e não tem gente. Todo mundo vai ver. Então, assim, com essa bala toda. Mas como a minha bala é humilde, eu consigo fazer pelo menos o que eu acho que tem que ser feito lá no show. Porque o garoto do conteúdo é um garoto criado nesse movimento nosso lá de ajudar as pessoas. E o moleque é um louco nerd que entende tudo de conteúdo. Eu falo pra ele viver, ele vai pegar toda a herança da palavra viver e vai atrás, vai buscar o sinônimo, tudo, e vai botar tudo lá dentro da história do conteúdo. Então, assim, cada coisa do meu disco, o cara vai sentir que ele tá dentro de uma história mesmo, assim, música tocando e ele vendo uma história. Você tem vontade de fazer um filme na sua vida? Eu tenho vontade de fazer uma história que eu comecei com o meu empresário, que é lindona, que ele nem sabia que eu tinha feito. O Chorão deixou um cara de audiovisual, trabalhava com ele, até um garoto que tem problema de gagueira, né? Ele é gago. Mas é um irmão querido que zoa da gagueira dele, ele só consegue falar direito sem cantar. Então, como ele não gagueja, tem que cantar, é um querido. E toda vez que eu via ele com o Chorão, eu olhava para ele e via que ninguém estaria ali se não fosse ele. Porque eu via que o outro fotógrafo estava lá, o outro estava não sei o que, e ele tá pegando os mínimos detalhes do show, o Chorão falando da entrevista, o Chorão desabafando, putz. Então, assim, falei assim, cara, eu acho que um cara para andar comigo tem que ser assim. Que naquela hora que ele piscou, ele perdeu o detalhe, já foi, já passou. Eu fui lá dentro, peguei o piano, toquei, ele perdeu. Ele estava descansando, vendo outra coisa. Então eu peguei um cara desse, peguei muitas câmeras e entrei no estúdio gravando todo o meu disco. Meu disco foi todo gravado e ele termina de ser gravado no meu primeiro show. É um material que é completamente um Fox, uma Sony, uma Netflix. Que é um ano gravando um disco. A gente produz ali umas séries, que aí o cara vê de tudo. Vê de tudo. O acreditar, o desacreditar, os músicos chegaram. A aparição, eu não era um cara do gato, apareceu um gato que a gente botou de Lion. E o Lion veio representando o Tom Capone. E ele entra no estúdio no primeiro dia que eu entrei no estúdio. Ninguém, eu achando que o gato era de alguém. Alguém tá com gato aqui no estúdio? A pessoa, não. E como o estúdio quem pegou foi eu, ninguém queria abrir a porta pro gato. O gato pulou na fechadura. Quero entrar aí, vocês estão, me deixem entrar no vidro. Aí, abri, o gato entrou, veio, se enroçou em mim, como dizia, me chamou de parente. Pela minha voz, e me ensinaram que tem um produto bom aí pra gato chamado Whiskas. Já era. E aí fiquei 10, 11 meses alimentando ele e nunca mais foi embora do estúdio. Nunca mais. Hoje tá gravando outras pessoas lá e ele tá lá. Ele tá lá. Ele ganhou lá. Ele tem um... Não, ele tem até um momento dele no meu documentário de disco, que é o momento quando ele aparece, assim, que ele foi filmado tentando pular na fechadura e ele entrou, virou nosso amigo. Ele é lourinho, não veio black, veio lourinho. E aí, nunca fui do gato, sou cachorro. E aí eu passei e apaixonei. Minha voz entrando na garagem falando com ele, e aí, senhor Mané, como é que você tá? Não sei o que, o cara, e aí, parece que tá trocando ideia. Nossa. E eu baixo pra ele cumprimenta a cabeça com a cabeça. Então virou um amuleto nosso lá. E falam que espanta tudo, que é uma parada que em vez de pegar na gente, pega nele. E eu achei irado. Todo mundo no estúdio acolheu ele acolheu todo mundo, ficou amigo de todos. E entrei com força total para fazer uma parada que eu acredito que quando virar palco você e todo mundo vai ficar muito feliz. Bacana. Para fechar, então, claro. Se deixar tá aqui até... Não, ficamos. É porque temos aqui. Né, tem mais. Então, só para fechar, se fosse para... Eu sei que né, todas as músicas, né, tua vida e tudo, mas pra gente falar assim, se fosse pegar um mantra atual da sua vida dentro da letra de uma das faixas do disco, assim, pra gente falar, olha, hoje eu me sinto assim. Qual seria o mantra da tua vida dentro, atual das músicas novas, das 13 faixas? Mantra? Um mantra, assim, tipo, putz, tô muito nesses versos. Então vou falar 4 músicas. Tá bom. Vou falar Viver, Hoje Eu Decidi, Quando Você Olhar Pra Mim e Mais Leve Que o Ar. Bacana. Valeu. Obrigada. Obrigada. A gente pode fazer umas fotinhos suas? Claro, pode fazer.